Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Numa cerimônia em Belo Horizonte, o presidente Lula condenou os críticos do Bolsa Família. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Não é um problema meu. Eu não votei para eleger o presidente Sarney presidente do Senado. Nem votei para ele ser senador no Maranhão, nem votei para o Temer, nem votei para o Arthur Vigílio, não votei para ninguém. Sabe, quem tem que decidir se o presidente Sarney continua presidente do Senado é o Senado. Somente o Senado que o elegeu é que pode dizer se ele vai ficar ou não. Veja, eu penso, sabe, eu não li a reportagem do presidente Sarney, mas eu penso que o Sarney tem história no Brasil suficiente, sabe, para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. Ou seja, é importante investigar para ver o que houve. Vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem. Ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo na televisão. Eu gostaria em especial de agradecer o apoio e a solidariedade que recebi durante todo o meu governo e nesta eleição de minha amiga Rosiana Sarney, uma das mulheres mais competentes da política nacional. Quero aproveitar para ressaltar a importância de elegermos Rosiana para o governo do Maranhão. É a certeza de uma parceria firme e produtiva para o bem do Brasil. Lula, Lelé, a Borbulhândia não é lugar para todo esse barulho. Uma associação candidata, no caso específico do Mensalão, esse escândalo de corrupção, na verdade o governo não denunciou nada. Mas a pergunta que eu queria fazer ao senhor diz respeito à traição.
O senhor disse a todos os brasileiros, nesse caso, que foi traído, mas até hoje o senhor não disse quem foi que traiu o senhor, não deu os nomes dos traidores. Num outro momento, por outro lado, o senhor manifestou solidariedade abertamente a ex-deputados petistas e a ex-ministros seus. Antes de se tornar presidente, a memória que o Brasil tem, candidato, era de alguém que veementemente cobrava punição para quem quer que aparecesse diante de uma câmera de televisão suspeito de alguma coisa, mesmo que as culpas não tivessem sido provadas ainda. O que foi que fez o senhor mudar tanto de comportamento? Não, primeiro você deve estar falando de outra pessoa. Eu nunca pedi para que ninguém fosse condenado antes de se provar a sua culpa. Até porque não, eu afastei todos que estavam dentro do governo federal foram afastados, todos, sem distinção. Todos os funcionários públicos, seja de primeiro ou segundo ou terceiro afastou o ex-ministro da Casa Civil? Foi afastado. O senhor foi afastado. Eu o afastei. Afastei o Zé Dirceu, afastei o Palocci, afastei outros funcionários que estavam envolvidos e vou continuar afastando. Agora, quando se trata de punir, William, punir significa você respeitar o Estado de Direito. Eu quero para todo mundo o que eu quero para mim. O direito de provar que eu sou inocente e o meu acusador provar que eu sou culpado. Antes da gente mudar então de assunto, o seu amigo Paulo Okamoto disse que teria pago uma dívida do senhor de R$30 mil, uma dívida que o senhor nem reconhece. Pelas suas declarações entregues à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral, o senhor poderia até ter pago essa dívida. Por que o senhor deixou então ele arcar com esse prejuízo? Primeiro porque ele admite que cometeu um erro de não ter descontado na minha indenização quando eu me afastei do PT. Segundo, eu não devo ao PT, portanto eu não deveria pagar. O que eu disse é o seguinte, quer pagar, você pague, porque eu não vou pagar, porque não devo ao PT. Mas o fato dele, de aliados dele, terem tentado tanto bloquear aquela quebra de sigilo, não pode levar o eleitor a pensar que havia algo a esconder, presidente? É um direito dele não querer quebrar o sigilo dele. É um direito de qualquer cidadão. Amanhã isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com o William. E nós vamos utilizar todos os mecanismos que o direito nos dá para que nós possamos nos defender. Ainda que fosse mal. Não devo, não tomei dinheiro emprestado e por isso não paguei. Ok, presidente, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Antes de o senhor assumir a presidência, quando candidato, o senhor repetia, o Brasil não produz cocaína. Para a gente combater tráfico de cocaína, tráfico de arma, tem que fechar as fronteiras. 4 anos o senhor é o comandante maior da Polícia Federal Brasileira e, no entanto, o que se percebe hoje é que o tráfico aterroriza ainda mais. Onde é que o senhor errou? Eu penso que nós precisamos, William, conversar esse assunto com a maior seriedade. Em primeiro lugar, o Brasil tem praticamente 17 mil quilômetros de fronteira. Não é 17 metros, são 17 milhões. 7.760.000 de costa marítima e quase 9 milhões de fronteira seca. Se você tivesse um exército de 3 milhões de soldados, uma Polícia Federal de 4 milhões, ainda assim você não controlaria toda a nossa fronteira. Mas o senhor, como candidato, parecia desenhar um quadro mais fácil. A Polícia Federal. E nós estamos não apenas investindo de forma excepcional na inteligência da Polícia Federal, como estamos investindo em criar condições para que ela tenha instrumento para trabalhar. O senhor tem 30 segundos para encerrar. Se o senhor se reeleger, o que o senhor considera que terá cumprido a sua meta se o senhor tiver feito? Veja, eu pretendo continuar dando sequência ao que estamos fazendo. Que o Brasil vive o seu melhor momento econômico, o Brasil cresce o emprego, cresce a economia, cresce as exportações. A única coisa que cai é o salário, é a inflação e os juros que estão caindo. O resto, os trabalhadores tiveram aumento de salário, os aposentados tiveram aumento de salário e o nosso tempo acabou.